Graça e paz abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos iniciando aqui mais um culto online, né? E você é nosso convidado especial. Gratidão pela tua vida, pela tua família. E vamos louvar a Deus. Se der problema na internet, travando, o nosso culto vai continuar. Nós vamos desligar o aparelho e vai ser gravado, e logo após o culto nós postaremos a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é a segunda parte de A Vinda de Jesus, a conclusão. E a próxima mensagem nós vamos falar sobre o Apocalipse. Se travar hoje, na próxima quarta-feira, você já vai receber a gravação ao vivo, né? Então vamos louvar um hino. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração, e trema. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, a me cantar pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bendizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração, e trema. Vamos lá! Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, a me cantar pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bendizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à segunda parte da nossa mensagem, A Vinda de Jesus, segunda parte. Glória a Deus, tudo para a honra e louvor desse nome que está acima de todos os nomes. Amém. Então a primeira parte nós já tivemos de A Vinda de Jesus, vamos continuar com a segunda. E vamos lá. Segunda vinda de Jesus. Antes de nós iniciar o assunto
central, que é a vinda de Jesus. Nós vamos ler aqui um versículo. Eu quero, talvez no dia que nós travou aqui, nós saímos a direção da mensagem hoje pode até mudar, porque o Espírito trabalha diferentemente, não é igual. Então preste atenção no que eu vou falar aqui, ó, sobre as Escrituras. As Escrituras, tudo que é Escritura que está escrito aqui nesse livro sagrado, que é a Bíblia. Bíblia significa biblioteca de livros. Então são vários livros aqui dentro. Para cada tipo de pessoas, em determinados tempos, tem um livro falando desse povo. E o livro determinado para o povo da nossa era, do nosso século, e da agora para frente em diante, a vida inteira nessa terra, é a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor e Salvador Jesus, aquele que Ele fez lá na cruz. Para nós entendermos a vinda de Jesus, então nós vamos ler aqui, quando Jesus morreu, no livro histórico de João, no capítulo 19, tudo que falava a respeito do Messias, o Filho do Homem, o Filho de Maria, se cumpriu na morte de Jesus. Nada daquelas profecias do passado, não tem nada para se cumprir. Eu falei no dia que não deu certo a live, porque os teólogos jogam para o futuro, como se fosse acontecer ainda, e já aconteceu. Eu vou explicar por quê, detalhadamente. 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Quando Jesus disse: está consumado, toda a Escritura, de Gênesis até a morte de Jesus, se cumpriu. Então, o livro de Isaías se cumpriu, as profecias. Ezequiel se cumpriu. É a Escritura. Os Salmos se cumpriram. Os Salmos eram o inário dos judeus. Os judeus moravam longe, tinham que se apresentar em Jerusalém, eles iam no deserto, louvando os salmos. Tinha os salmos escolhidos para a ida e para a vinda. Tudo se cumpriu na morte de Jesus. Mas veja bem, mas Jesus, o que morreu na cruz, o Filho do Homem, que a Bíblia fala a vinda do Filho do Homem, o Filho do Homem, até ele morrer, era considerado o Filho do Homem, o Messias, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Depois da cruz é o outro, o ressuscitado. É o próprio Deus, é ressuscitado, é um Espírito. Né? Quando ele apareceu a Paulo, Paulo só ouviu a voz. Ouviu a voz de Jesus ressuscitado. Né? Então a graça nos leva a ter um limite de consciência divina. Quanto mais você se aprofunda no Evangelho da Graça, mais o seu nível de maturidade divina cresce. O entendimento cresce. Né? Então tudo se cumpriu que falava de Jesus, que vinha para ele morrer na cruz para salvar, para libertar o povo. Tudo isso aconteceu, se cumpriu, está consumado. 1 Crônica, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis 1 e 2, Crônica 1 e 2, né? Tem histórias maravilhosas, bonitas, lições de vida tem, mas não é doutrina para nós. Você pegar uma coisa lá do passado,
Josué, o livro de Josué, pegar aqueles versículos de Josué e querer aplicar hoje, Deus não opera através disso. É passado. E diz que o fim da lei é Cristo. Nós já estamos vivendo o Cristo ressuscitado. Vamos voltar aqui em Romanos, então aqui encerrou esse assunto. Em Romanos, vamos lá na frente, em Romanos 7:4. Então, até Jesus morreu, estava se cumprindo a lei e os profetas. 7:4. Diz aqui em 7:4, diz aqui, ó. Aliás, meus queridos, é 10:4, viu? Romanos 10:4. Ali está falando as duas manifestações de Jesus. O antes da cruz e o depois da cruz. 7:4 está falando das duas manifestações de Jesus. 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Lá antes da cruz também falava isso. Lucas 16:16. Nós estamos lendo algumas prévias para você entender. Ó, Lucas 16:16 diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Né? Então, isso é antes da cruz. Quando João Batista estava anunciando a vida de Jesus, né, o homem tinha que se esforçar para entrar no reino de Deus. Depois da cruz, nós que já nascemos depois da cruz, nós que fomos eleitos e escolhidos por Deus, nós já estamos vivendo esse reino. Era o que ele estava anunciando. Depois da cruz, é o reino de Deus que se vive. Mas esse reino que foi anunciado depois da morte de Jesus, na ressurreição, quando ele ressurgiu, foi implantado o reino aqui na terra. Mas esse reino não pôde prosperar porque lá em Jerusalém o templo estava de pé. E a lei ainda, eles estavam cumprindo a lei lá. A lei já tinha sido, já tinha findado na cruz, mas eles continuaram até o ano 70 ministrando no templo. Ainda tinha sacerdote e sacrifício de animais. Por isso, não pôde se concluir o reino totalmente. O reino só foi implantado totalmente depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo, que era o símbolo máximo da lei, era o templo de Jerusalém. Era o objeto mais especial da lei, era o símbolo mais especial da lei, era o templo. Né? Então, nós vimos aqui que as profecias de Gênesis até a morte de Jesus, a Escritura se cumpriu. Aí não adianta você pegar a profecia de Daniel, aqui que nós vamos ler a grande tribulação que Jesus, antes da cruz, estava falando, é o livro de Daniel. E se cumpriu já, nada vai se cumprir, mas os teólogos estão jogando para frente. Você pode viver 10 mil anos, querido. Você não vai ver Jesus vindo nas nuvens mais. Porque ele já veio. E vindo nas nuvens não vai aparecer um homem lá, vestido de branco, cabelos longos, aquele Jesus que eles fazem uma foto aí bonito, né? Ele não vai aparecer nas nuvens, não, porque vir nas nuvens para os judeus significava juízo. E ele já fez esse juízo lá no ano 70. O que era esse juízo? Porque eles transgrediram a lei. Eles não acreditavam no que a lei contava, eles não acreditou. Que esse Jesus que morreu na cruz foi o Messias que eles estavam esperando. Até hoje eles esperam esse Messias. Está aí a conclusão. Mas tem umas profecias no livro de Mateus, que está em Marcos, Lucas, aqui no capítulo 24 de Mateus, é onde nós vamos prosperar. Nós estamos resumindo a mensagem para ficar mais fácil de você entender. Não precisa a gente ler um mundo velho, uma infinidade de versículos, e você não compreender nada, vira confusão. Né? Então, no capítulo 24, Jesus vai falar da destruição do templo. Mas antes de nós lermos a destruição do templo, nós estamos falando da vinda de Jesus, a segunda parte. Antes de nós falar da destruição do templo, o templo se encontrava localizado aonde? Aonde é que o templo se encontrava? Jerusalém. O templo se encontrava localizado
em Jerusalém. Era o símbolo máximo da lei de Moisés. Era o templo. Era a casa de Deus. Deus só respondia às orações de lá de dentro do templo. Por isso que quando Daniel estava preso na Babilônia, ele ia para a janela, orava da janela em direção a Jerusalém. Para Deus ouvir a oração dele. E ouvia realmente. Depois da cruz, que não tem o... já teve 2 templos. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído também. Mas tem um terceiro templo, que os judeus quer erguer de tijolo. Mas tem um terceiro templo que foi erguido na cruz, que você vai saber qual é esse templo. Tem um terceiro templo que foi erguido na cruz. Mas os judeus levam para o lado do material, então eles querem levantar um terceiro templo de pedra. E acabou, isso não existe mais. Então, antes de nós ver a profecia de Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, ele profetiza a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Capítulo 23 de Mateus, versículo 37. As 2 profecias finais que faltavam para ser concluída se realizou no ano 70. Pastor, mas na Bíblia não conta essa destruição do ano 70. Porque a Bíblia foi... Deus mandou os homens, inspirados por Deus, escrever a Bíblia. Tudo o que precisava para se consumar tudo foi escrito aqui. Aqui está escrita a destruição de Jerusalém. Foi no ano 70. E a história é quem conta isso aí. Agora os homens... eu acredito na Bíblia, né? Tem muita coisa aqui que está escrito que foi adulterado. Se você acreditar, você está vivendo heresia. Então vamos ver aqui a destruição de Jerusalém. 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Está vendo o motivo de Jesus fazer juízo? Juízo. Vi nas nuvens? Era o juízo. Ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Vendo? O motivo, aqui está um dos motivos que Deus se irou contra os judeus. Aquela ira não era para nós, era para os judeus, né? Quantas vezes que reuniu seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, Hashem Adonai, na linguagem lá. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, Hashem Adonai. Glória a Deus. Glória a Deus. A destruição de Jerusalém aqui. Ó. A destruição do templo. O templo estava localizado em Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia que ele está falando, a profecia do templo de Jerusalém. Porque tem outra que ele se refere ao corpo dele. Eu nem separei aqui, que não está incluído nesse assunto. Né? Então, essa outra profecia foi o motivo dele ser condenado na cruz. Porque eles pegaram testemunha falsa para inventar falso testemunho contra Jesus, mas não tinha... o falso testemunho não é oficializado. A única coisa que eles
que eles pegaram para condenar Jesus na cruz e dizer que era blasfêmia contra a lei, foi Jesus dizer, está vendo esse templo? Destruirei eles e em 3 dias erguerei de volta. Essa aí ele estava falando sobre o corpo dele. Essa do 24 é do templo de pedra. Né? Então, os judeus até hoje, eles trabalham, os fiéis da Torá, eles trabalham ajuntando dinheiro, tesouros, para erguer um 3º templo. Mas na Bíblia não fala desse 3º templo. Tudo, a Escritura se consumou. Jesus morreu na cruz, eu creio. Você crê também, né, querida? Amém. Né? Aqui na sala tem pessoas assistindo o culto. Porque a igreja não é um local que você vai, querido. Né? Hoje, dia de domingo, as pessoas dizem, eu me arrumei e vou à casa do Senhor. Porque não conhece a verdade ainda. Porque nós nos arrumamos porque nós somos a casa do Senhor. Então, o 3º templo não é de pedra. O 3º templo está aqui em 1 Coríntios. O 3º templo aqui, vamos ver que 3º templo é esse aqui. 1 Coríntios 3. Diz aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Na outra live eu li também que a casa de Cristo, a casa de Jesus, somos nós. Depois da cruz. Então, Jerusalém foi destruída, foi sitiada, o templo foi derrubado, a cidade queimada. Quem vai em Jerusalém hoje, visitar Jerusalém, tem a cidade velha. A cidade velha está a 8 metros de profundidade. Pedra sobre pedra. A Jerusalém que Jesus profetizou está lá embaixo. E eles visitam, tem os túneis que as pessoas visitam a cidade velha. Está lá, tudo em monturo de pedra. Fizeram os corredores, uns túneis, e as pessoas vão lá, visitam a cidade velha. Aquela cidade que você vê lá, não tem relação nenhuma mais com a história de Cristo. Tudo foi consumado. Sabe quem tem definição com a história hoje? Somos nós. O 3º templo somos nós, querido. O 3º templo somos nós. Acabamos de ler aqui, ó. Não sabeis vós que santuário é a mesma coisa de templo. Em outros livros, em outro lugar que nós já pregamos sobre a igreja do passado e a igreja do presente, fala templo também. Ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o Espírito de Deus? É o próprio Deus, é o próprio Cristo ressuscitado. Lá em Romanos, vamos lá em Romanos 7:4, agora é o 7:4, ó. 7:4, diz aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, a Bíblia fala também de 2 evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Quem está nas igrejas, na religião, eu não quero ofender ninguém, viu, querido? Mas a gente tem que falar a palavra. Os evangélicos, católicos, por exemplo, seguem o evangelho da circuncisão. Esse evangelho da circuncisão era da lei. Porque Jesus, antes da cruz, ele não era cristão ainda. Ele se torna cristão quando ele ressuscita. É tanto que você não vai ver nenhum discípulo de Jesus antes da cruz ser chamado de cristão. Depois da cruz, os únicos que foram chamados de cristão foi Paulo e Barnabé. Depois da cruz. Porque Jesus, nós já falamos sobre Jesus aqui,
aqui do nascimento de Jesus aqui, ó. Vamos lá em Mateus. Mateus aqui, ó. Jesus, que já está no batismo, na pregação de João Batista. Ele fala do batismo. Vamos ver em Lucas aqui, ó. Lucas. Nós temos tempo de sobra. Nós temos todo o tempo na nossa vida, que a nossa vida é eterna, viu? Não é eterna aqui nessa terra. Mas nós temos vida eterna porque o que está dentro de nós é o que vai viver eternamente com Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas, né? Porque quando eu preguei aqui, ó, Jesus nasceu aqui no capítulo 2 de Lucas, que diz aqui, ó, naquele dia foi publicado o decreto, você lê em casa aí, falando do nascimento. Os pastores vão lá visitar. Aí aqui no versículo 21, completando os 8 dias, né, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Né? Jesus era judeu, por isso que ele foi circuncidado e, passados os dias da purificação, da circuncisão dele, segundo a lei de Moisés, está vendo? Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, antes da lei, os bebês eram apresentados, os filhos e as filhas eram apresentados no templo. Depois da cruz, não precisamos levar nossos filhos para apresentar a Deus, porque antes de nós nascermos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Você vai apresentar para quem está lá visitando o local pela primeira vez, porque nós somos a igreja e Deus já nos conhece antes de ser gerado, querido. Então nós fomos enganados muito tempo pela religião, né? Eu não tenho nada contra você, que eu já fui da religião, já fui evangélico. Evangélico é religião. Então, o nome evangélico foi substituído pelo protestantismo, que foi Martim Lutero, luteranos. O primeiro nome de protestante era os luteranos, mudaram para se adaptar. Então, quem é evangélico é a mesma coisa que ser luterano. Luterano era católico, ele fez apenas uma modificação para incluir a religião deles, e eles não adoram o verdadeiro Deus. Né? Outra hora eu vou dar uma mensagem aqui mais profunda sobre isso, mas hoje nós estamos falando sobre a vida de Jesus. Então, se Jesus ainda não veio e você está esperando Jesus, se ele ainda não veio e as pessoas estão esperando, então eu vou ler aqui em dois textos, pessoas que de lá daquela época têm que estar vivos hoje. Até Jesus voltar, eles têm que estar vivos. Eu estou com 61 anos, eu não duro muito não. Mas Jesus não é mentiroso. O que ele falou se cumpriu. Os homens é que mudou a interpretação e estão jogando para o futuro. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui no Mateus 16. Não precisa ficar com muita lenga-lenga para pregar a palavra, não. Tem que pregar a verdade, viu? Eu não tenho nada contra você, contra religião nenhuma, mas Deus nos concedeu e nos concebeu homens e mulheres para pregar a verdade. Mateus 16, vamos ver aqui qual é o versículo, 27. 16, 27. E aqui, ó. Está falando os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz, no versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu já li esse versículo aqui. Quem for retribuído sobre as suas obras eram os judeus que estavam na lei, e lá eles eram retribuídos conforme as obras que eles praticavam. As obras de quê? Da lei. Nós, depois da cruz, nós não praticamos obras, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Pela fé que foi nos dada, um dom. Não é nem a nossa fé, é um dom que foi nos dado. Antes da cruz,
Os homens tinham que praticar e buscar Deus. Procurar Deus. Por isso que Jesus eles ia no monte. Eles oravam, né? Eles oravam direto. Nós temos que orar também. Mas a oração é diferente da do passado. Não é essas orações que faz aí, não. É? Tem pessoas que oram encostando Deus na parede, Jesus na parede, que tem que dar, não é assim não. Olha, e Deus não ouve a nossa oração. A minha oração mesmo, a tua oração mesmo, Deus não ouve não, querido. Se você não tiver o Espírito Santo ativado na tua vida, porque a Bíblia diz que depois da cruz, quem ora por nós, quem intercede por nós e fala por nós é o Espírito Santo. Amém. Tem muita coisa que as pessoas interpretam errado, aí fica na mentira, na heresia o tempo inteiro. Ah, Senhor, nós conseguimos realizar o sonho da casa própria. Isso aqui é conquista da gente. Luta, esforço, sabe por quê? As conquistas, é nós que conquistamos. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção lá na cruz. E pela fé que nós temos em Cristo ressuscitado, nós trazemos aquelas bênçãos espirituais para o nosso mundo carnal. Pela fé. Não é por ir no monte, não é por estar de madrugada orando, não é por fazer isso e aquilo, óbvio, isso era obras da lei. É pela fé, meu querido. Depois da cruz é pela fé. Se não for pela fé, você pode fazer penitência, voto, que Deus não ouve, não. Você vive pela sorte. Eu topei com um homem lá, todo barbudão, com a cabeça rapada, eu digo, o que é isso? Isso é um voto que eu fiz para Deus. Está perdendo o tempo, porque Deus não opera através disso. Isso era coisa da lei. Vai lá na lei que eles faziam esses votos. Depois da cruz, não adianta você fazer sacrifício de tolo. É a fé que foi nos dada. Efésios 2:8, vamos ler aqui, ó. Vou nem abrir lá, vou só ditar, que está aqui na minha memória. A graça de Jesus Cristo está gravada na mente e no coração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? É 1:8, não é 2 não. 2:8, Efésios 2:8. 1:8. Efésios 2:8, vamos conferir lá que é Efésios 2:8. Não, é 1:8, estou aqui conferindo. Efésios 1:8. Você está falando do Efésios 2:8, abre aí 2:8, você deve estar no meu outro livro, olha aí o livro aí, por favor. Efésios 2:8, eu vou ler, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. 2:8. Né? Então, meu querido, obras era da lei, fé é da graça. Então, Mateus 26, né? Vamos lá concluir aquela palavra, que o relógio aqui está violento. Mateus 26. Glória a Deus que aqui nós estamos aqui no culto aqui, tem os irmãos aqui, ó. Se eu citar algum versículo que não está na Bíblia, puxa minha orelha. Se eu falar alguma coisa que não está batendo com a deles lá também, chama atenção. Glória a Deus. Porque o culto, querido, o culto é para todos nós participarmos. Né? Para a gente, por exemplo, o homem está pregando uma coisa, você tem uma dúvida, pergunta para ele. Oh, pastor, eu tenho uma dúvida a respeito dessa palavra. Se você tiver dúvida, anota aí meu telefone aí, que eu te atendo de madrugada, meia-noite, qualquer hora. Se eu acordar, né, com o toque da mensagem, né, glória a Deus, meu telefone aí é 34, a área, tem um 9 na frente, 9167-6532. Né? Ah, não, você não pode dar o telefone, não. Nós pertencemos a Cristo. Nós não temos medo. Morrer, o nosso corpo físico vai morrer, mas aqui dentro nós temos a eternidade. Você não tem que ter medo de nada, não, querido. Sabe por quê? Porque nós somos guardados 24 horas. Aquele que habita em nós nos guarda. Você viu lendo lá sobre o santuário?
Aquele que habita em nós nos guarda. Vamos ler 26, 27, 28. Mateus 27. 26, 27, 28. Aquela hora eu li versículo, li no outro livro. É 16. Tá vendo? Estou olhando aqui no outro livro. Nós vamos ler aqui, vamos para o 16 também. Vamos ler 16. 27, 28. Diz aqui, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Está vendo? Aquelas pessoas que estavam lá com Jesus, antes dele morrer na cruz, ele disse, olha, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fazer a justiça, fazer o juízo que eles estavam esperando. Lá nas cartas de Paulo, Paulo também estava pregando a vinda de Jesus. Ele estava pregando essa mesma mensagem, a vinda de Jesus, porque Paulo está antes do ano 70. Quando faltava 2 anos, mais ou menos, para se completar o ano 70, eles mataram Paulo. Paulo não viu o juízo vir sobre a cidade de Jerusalém e sobre a queda do templo. Ele morreu antes, decolaram ele. Mataram ele. Né? Foi intuito dos próprios judeus. Há pessoas aqui, lá onde Jesus está falando, ele está falando conosco, querido. Olha aqui, preste atenção aqui, ó. Essa passagem aqui, Jesus não está falando conosco. Quando Jesus falou essa palavra aqui antes da cruz, nós que era gentil, os gentios da época, não estavam incluídos nessa aliança aqui, ó. Isso aqui era a lei de Moisés. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, está contando a história de Jesus até a cruz. Do que as profecias anunciavam para o Jesus, o Messias. Então ele estava falando com os judeus. Ele deu ordem aos seus discípulos no capítulo 10 de Mateus aqui, vamos voltar aqui, ó. Capítulo 10 de Mateus aqui, ó. Os gentios que tinha na época não podiam entrar no templo, só quem entrava era judeu. Nem mulher entrava, porque tinha o lugar das mulheres, era separado dos homens. Aleijada, a pessoa deficiente físico, não podia entrar no templo. Os animais que eram sacrificados lá não podiam ter defeito no templo. Né? Que lei, né? Aqui, ó, Mateus 10, versículo 1 ao 5, Jesus escolhe os seus discípulos. Do 5 em diante, ele dá as instruções aos seus discípulos. Ó, aqui, ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes ordens. Ordem, viu? Aos 12. Essas ordens que foi dada aos 12 não é para nós, não. Você sabia? Se você estivesse lá, eles não iam pregar para você, porque você era estrangeiro, era gentil para eles. Vamos ver aqui, ó. A estes 12 enviou Jesus dando a seguinte ordem. Não tomeis rumos aos gentios. Os gentios não estavam incluídos nessa aliança. Né? Nem entreis em cidade de samaritanos. Não vou ler mais não, aí já fala. Mas, o versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje eu te pergunto, você é uma ovelha perdida da casa de Israel? Você aceitou Jesus já? Esse negócio de aceitar Jesus é blasfêmia contra Deus. Porque a Bíblia diz aqui, ó, na palavra que é determinada para nós, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Então não preciso aceitar Ele, porque foi Ele que me aceitou no seu plano de salvação. Foi Ele que me incluiu no plano de salvação. Você que está nos ouvindo aí, querido, você pode não estar sabendo, mas já mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu lá na cruz, derramou seu sangue, salvou a tua vida. Não foi esse corpo carnal, foi o teu espírito que está dentro de você, e é isso que vai para a glória, viver a eternidade com Deus. Isso aqui é uma mensagem poderosa, mas nessas religiões não prega isso. Por quê? Essa palavra aqui não tem jeito de arrecadar dinheiro.
para encher os cofres das ditas igrejas, né? Mas aqui é a verdadeira igreja reunida. A verdadeira igreja de Cristo se reúne em qualquer lugar com a palavra, repartindo o pão. Estou repartindo o pão hoje aqui, ó. Comigo, eu sou o principal que o comedor de pão, desse pão maravilhoso, esse pão que caiu do céu. Eu sou o principal comedor desse pão. E você que está nos ouvindo, com certeza está se alimentando também, mas não é o teu corpo, é o teu espírito. Viu, querido? Então, aquelas pessoas que estavam lá, vamos voltar em Mateus 16 lá, 27 e 28, 27 e 28, diz aqui, as pessoas que Jesus estava pregando ali naquele momento, ele diz, tem pessoas aqui que não vão morrer e vão ver. Eu vi nas nuvens. O que ele diz aqui, ó? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha vir o Filho do Homem. Depois da cruz, o nome desse Filho do Homem não é Filho do Homem, nem o Senhor, nem o do caminho, é Cristo ressuscitado, é o outro ressuscitado. Eu acabei de ler lá em Romanos 10, quando Paulo estava pregando para os Romanos, 10, 4. 7:4, 10:4 é o fim da lei, 7:4 é o outro, o ressuscitado. Então nós servimos ao Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, o Espírito de Deus. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, querido, vamos resumir aqui a vinda de Jesus. Ele já veio, já fez juízo aos judeus, não era para nós o juízo. Quem é gentil e foi eleito por Cristo, por Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos, nós encerramos aqui em Mateus, vamos em Romanos 8. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, que é depois da cruz, querido. Cristo ressuscitado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? A lei do Espírito de vida de Cristo me livrou da lei de Moisés, do pecado e da morte eterna. Sabe? Aqui tem 3 vitórias para nós. Ó. Nós se livramos da lei de Moisés, nós não precisamos cumprir lei. A lei que nós vivemos é a lei de Cristo, que eu já preguei sobre isso aqui. Nós ficamos livres da lei, libertos da lei de Moisés. Eu não preciso guardar sábado, eu não preciso... Aqueles mandamentos lá daquela lei. Era para os judeus. Ah, mas os 10 mandamentos é eterno. Os mandamentos de Deus na graça está escrito aqui, ó. E só tem um. O mandamento só tem um na graça. É o amor de Deus mediante a fé em Cristo. É esse mandamento. Amor e a fé. Mas será que nós olhando para o mundo, que amor esse povo estão praticando? Mas não vê amor. E o amor de Deus é eterno. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque Jesus venceu a morte. Se ele venceu a morte, nós também vencemos a morte. Nós somos eternos. A palavra diz aqui, em outra mensagem que eu já preguei, que quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Amém. E você que ainda não conhece o Evangelho da Graça, as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho da Graça, ele está morto espiritualmente. Não quer dizer que não está salvo, mas está morto, não pode viver a herança de Deus, as maravilhas de Deus aqui neste mundo. Mas a partir do momento que você começa a ouvir a palavra das coisas que Cristo fez pela tua vida lá na cruz, você da morte ressuscita para a vida. Amém. Passa a ter conhecimento, vive uma nova criatura, passa a andar num novo e vivo caminho, passa a ser regenerado, justificado.
A justificação é selada, o Espírito Santo é ativo na tua vida, você é selado com a marca da promessa de Deus. E todas as promessas que foi prometida a Abraão, você cumpre e vive aqui nessa terra. Viu, meu querido? Essa é a realidade. Né? Então, porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo é pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você que está bebendo, você que está prostituindo, você que está com inveja do outro, você está vivendo nas obras da carne. Isso aí vem a ira de Deus. Aí as pessoas acham que, aquele povo não tem igreja. Nós somos a igreja, querido. Nós temos doutrina e é mais pesada do que a do homem. Já tem umas denominações aí que tem um dia para um líder espiritual doutrinar o povo da maneira que eles querem que o povo ande. A nossa doutrina vem diretamente de Deus. Está aqui, ó. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 5, fala da doutrina que nós temos que viver aqui nessa terra. Nós não andamos de qualquer jeito também não, querido. Nós temos a nossa doutrina. Quem não estiver andando debaixo da graça e do apostolado de Cristo, está fora do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa, a salvação eterna é outra, viu? O reino de Deus é vivido aqui nessa terra. Tem pessoas que estão salvas e não vão viver o reino de Deus aqui nessa terra, porque não quer tomar conhecimento da palavra. Aí só vive na miséria espiritual. Já preguei sobre isso aqui. Outra pessoa que tinha que estar vivo aqui, vamos ver aqui, ó. João, vamos voltar lá de novo, na história. João 21. João 21, 18 ao 23. Vamos ser rápido porque o relógio aqui está violento. 18. Jesus aparece a sete discípulos. Versículo 15. Pedro é interrogado. Versículo 18. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas, Jesus falando de Pedro, andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso aqui é uma profecia de como Pedro ia morrer. A situação que ia envolver Pedro, que ele ia morrer. Todos sabem como Pedro morreu, né? Eu já preguei sobre isso aqui, ó. Versículo 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Né? Até na morte terrível que teve os discípulos, glorificaram a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. A quem Jesus amava? Jesus amava todas as pessoas. Mas ele tinha, nos seus 11 discípulos, com alguns ele tinha mais intimidade. Sabe? É igual uma família. Uma família, o pai e a mãe têm 10 filhos. O pai e a mãe amam todos os 10 filhos. Mas tem uns que têm mais intimidade com o pai e a mãe. É ou não é, querido? Né? Você responde aí para você. Ó. Então Pedro, voltando, também viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Apontando para João. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que João vai ficar vivo até ele vir. Mas vim quando? Lá naquela época. João, esse João aqui, aquele que morreu na ilha de Pátimo.
que escreveu o Apocalipse. Quarta-feira nós vamos falar sobre o Apocalipse. Sabe? As pessoas, o Apocalipse é um bicho de sete cabeças. Não é não. É facinho. É ter a mente iluminada com o Evangelho da Graça que você entende a perfeição de Deus. A perfeição de Deus é o Cristo ressuscitado. Né? Então, Jesus está dizendo, que te importa se quando eu vim ele estiver vivo? Aí, aqui ó, versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que ele, tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse que ele ia ficar eternamente nessa terra, mas ele disse, ele vai ver, eu vi. Fazer juízo aos judeus. Viu, querido? Pronto, a vinda de Jesus. Né? Então, os que acreditam que Jesus ainda não veio, está esperando a vinda de Jesus, tem um vulcão aí, ó, tá feroz, cuspindo fogo, né? Lá na Espanha. É sinal da vinda de Jesus. Não é sinal não, querido, de vinda de Jesus. Ó, pandemia, terremoto, guerra, nada mais é sinal da vinda de Jesus. Né? Porque a tribulação, Mateus aqui, 24, para nós encerrarmos aqui, Mateus 24, tem muita coisa para falar, mas nós resumimos aqui, ó. Aqui no capítulo 24 de Mateus, Marcos, Lucas vai falar a mesma coisa, diz aqui, ó, a destruição do templo, princípio das dores, que era o que antecedia a tribulação, a grande tribulação. No versículo 15 vai falar sobre a grande tribulação. Que Jerusalém ia ser sitiada. Está falando de Jerusalém. As pessoas estão esperando a grande tribulação e a vinda de Jesus nas nuvens, né? A tribulação ia acontecer lá no estado de Israel, em Jerusalém. O principal local que ia ser detonado lá era Jerusalém. Aí as pessoas no mundo inteiro estão esperando Jesus vir nas nuvens. Para começar, não é judeu. O juízo era para os judeus. Então a interpretação dos teólogos está errada. É? Mas os teólogos vão até morrer com essa tese, porque quem é doutor, anda com um anelzão teologia, fez faculdade de teologia, um anelzão de ouro, comprado com dinheiro dos irmãos, né? É porque pastor, o trabalho do pastor, quem paga o salário do pastor é os operários, é os membros. Né? A denominação que está cheia de pessoas é para sustentar um homem, uma família, que não existe mais isso. Você não precisa, se você quiser ajudar, nós divulgar a obra, ajuda, mas eu não preciso de dinheiro de ninguém, viu, querido? Eu tenho um punhado de doações ali, tem bateria ali, tem uma banda completa ali, tem baixo, tem guitarra, tudo doado. Nós usa. Tem tocando lá com instrumento, lá em Uberlândia, dos instrumentos que foi doado. Está lá em Uberlândia, tocando, né? Nós brevemente vamos lá numa cidade buscar mais coisas que foram doadas para a obra. E a obra quem faz não é nós, a obra já está feita. Nós divulgamos a obra, que quem fez a obra foi Cristo lá na cruz. Então essa é a verdade de Deus. Mateus 24, a grande tribulação. Aí Jesus vai falar aqui parábola, um punhado de parábolas, alertando os judeus. Né? Eu te pergunto, quem é de nós na vida cotidiana que não tem tribulação? Tem dia que a gente pensa, mesmo nós que conhecemos a palavra, seguimos a Cristo, tem dia que a gente pensa que não vai aguentar a pressão psicológica, material, por todos os lados, não tem saída. Mas quando a gente olha para o alto e olha para a palavra, vê que o poder de Deus está aqui na palavra, e a palavra diz que a palavra que entra no nosso coração, ela permanece no coração e produz frutos. E frutos em abundância. Oh, glória a Deus! Que maravilha, né, querido? Conhecer a verdade de Cristo. Nós já somos libertos, meu querido. Quem está dizendo aí que se você der o dízimo vai para o inferno,
Quem está roubando a Deus, quem rouba é quem está recebendo o seu dízimo. Porque não existe mais isso não, viu, querido? Isso é a verdade de Deus. Viu? Nós estamos na graça já tem um tempão e nós somos felizes do mesmo jeito. É? Nós temos a unção do santo na nossa vida. Não precisa de óleo para nos ungir, porque quem nos ungiu foi Deus. Para terminar, vamos ler esse versículo, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não precisa de óleo, viu? Óleo vindo de Israel, né? Caro, né? Um mililitro desse óleo que vem de Israel é caro. Capítulo 1, versículo 21 em diante. Diz assim, ó. Mas aquele que nos confirma, quem é que te confirma? É o homem, o que se diz pastor, que está pondo a mão na tua cabeça, está te abençoando, né? Vem cá, irmão, receber a bênção. Vem aqui na frente, derrubando o povo com pensamentos de psicologia, com sofismas e fortalezas espirituais. Depois dessa onda de mensagem que nós estamos pregando aqui sobre a escatologia consumada, nós vamos falar sobre os demônios. O que é que eram os demônios que estão fazendo aí, que Jesus recrimina isso aí, ó. Põe a mão na cabeça derrubando o povo. Esqueci até, 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Precisa ser o óleo de Israel, mirra, aqueles óleos cheirosos, né? Tinha um que eu comprava que eu usava como perfume. Ô, óleo cheiroso. Perfume cheiroso, viu? Né? Tem um mirra, cheiroso. Que também nos selou, versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vendo? Nós fomos ungidos, fomos selados com a marca da promessa. E nós temos o penhor. O que é o penhor? Foi aquela dívida que Cristo pagou lá na cruz por nós. Ele pagou a dívida. Está escrito lá em Colossenses. Ele pagou a dívida por nós. É o penhor. Então, nós somos propriedade de Deus. Não somos escravos, nós somos filhos. Propriedade de Deus. Filho de Deus. Adotados. Porque nós não éramos judeus. Não era o povo legítimo de Deus. Então, nós fomos adotados. Então, meu querido, tem outras pessoas que tinham que estar vivas. Só que nós não vamos ler hoje. Nós vamos ler na quarta-feira, que nós vamos falar sobre o Apocalipse. Os soldados que transpassaram Jesus também na vida dele tinha que estar vivo. Será que aqueles soldados lá de Roma, daquela Roma antiga, que sitiaram Jerusalém, derrubaram Jerusalém, o templo, eles estão vivos até hoje? Se Jesus ainda vai vir, João Batista tem que estar vivo. As pessoas que Jesus pregou, que disse que não morreria enquanto ele não viesse, tem que estar vivo. Né? Os soldados também, um punhado de gente tinha que estar vivo. Tem que estar vivo. Quantos mil anos Jesus morreu na cruz? Mais de 2.000 anos atrás. Então, quem está pregando isso nas igrejas aí, está pregando o que já aconteceu. Eles estão pregando mentira? Não, é a palavra verdadeira, só que foi para a época passada, não é para essa época de nós. Nós que somos depois da cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E se alimenta da palavra do Novo Testamento, do Evangelho da Graça. Não é Mateus, Marcos, Lucas, João. Aquilo era o Evangelho da circuncisão, da lei de Moisés. Então, querido, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu digo para você, eu quero que em Cristo Jesus aconteça o melhor na tua vida, o melhor de Deus na tua vida. A melhor coisa de Deus na tua vida que possa acontecer é tu tomar conhecimento do que Cristo fez lá na cruz. Porque vai acontecer a verdadeira libertação na tua mente. Viu, querido? Olha, então, graça e paz, abençoados e abençoadas. Amém.